Ok, boa noite, irmãos. Deixa eu me situar aqui, tentar me familiarizar com os irmãos, enquanto os irmãos se familiarizam também comigo. Para mim é um prazer poder estar aqui essa noite para falar sobre esse assunto que tem sido tão importante, né, para mim, e não somente para mim, mas eu vejo que é tão importante para a vida da igreja e é algo tão querido no coração do nosso Deus, que é o louvor, né? O louvor através da música, né? Vou contar um pouquinho rapidamente a minha história para os irmãos entenderem a minha trajetória. Eu me converti em 1995, o Senhor me converteu em 95 e desde então eu comecei a estudar música já na igreja, né? Como o meu pai vinha desse contexto, meu pai também servia na música na Igreja Batista da Fé, na época em que meu avô também foi pastor lá, né? Meu avô pastoreou aqui, mas também pastoreou lá na Igreja da Fé. E aí eu cresci nesse meio da música. Então, quando eu me converti, já fui logo aprendendo a tocar instrumento, porque eu queria me envolver com esse ministério. De lá para cá, então Deus me deu o privilégio, né, de atuar nessa área, né, desde 95. Então, me formei em teologia, depois me formei em música, e eu tenho trabalhado no Ministério de Música desde 2005 como pastor de música, né? De lá para cá tem sido essa minha trajetória. Sou violinista, esse é o meu instrumento, né? Gosto muito da música de orquestra, já trabalhei em orquestras como músico profissional nessa área, mas atualmente trabalho somente na igreja, né? Não tenho um trabalho secular. Estou atualmente, como o pastor já falou, né, fazendo um mestrado em música na Universidade Federal de Pernambuco, e o meu objeto de estudo é a música na igreja, né? Não poderia ser diferente. Irmãos, veio então às minhas mãos essa responsabilidade, né, de falar sobre a música na vida do povo de Deus. E deixem-me dizer que para mim é uma responsabilidade tanto agradável quanto me causa tremor, porque nós estamos falando aqui de assuntos que dizem respeito à nossa eternidade, né? Quando nós estamos falando das Escrituras, quando estamos falando da música, né? Esse ministério de música é um ministério que não vai parar, né? É interessante observar como o ministério de evangelismo um dia vai cessar, né? Quando nós estivermos na vida eterna. Mas a música vai perdurar para o resto da eternidade. Então, o que nós estamos falando aqui, ou começando a aprender aqui, nós vamos levar para toda a nossa eternidade. Então, eis a grande responsabilidade, né? De ensinar algo e depois ser cobrado por Deus acerca do que foi ensinado. Eu escolhi esse tema do Salmo 150, como os irmãos já puderam aí ver através do pastor Vitor Bruno. Quero convidar novamente os irmãos para a gente fazer uma leitura desse salmo, sei que já foi lido, mas como um professor meu dizia, né? Sempre leia as Escrituras. Se a pregação for ruim, pelo menos a leitura ficou, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150 e vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura e orar. Vai ficar bem gravado. Talvez a minha versão do Salmo, né, ou a minha versão da Bíblia vai às vezes diferir um pouco da dos irmãos. Eu costumo usar Almeida Corrigida e Fiel, né? E acredito que os irmãos usam mais a atualizada, né, pastor? Tá certo. Eu acho que eu tenho atualizado, amanhã eu vou me prevenir mais com isso, viu? Certo. Então diz assim o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza.
Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, ou aleluia, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por estarmos aqui agora com a Tua palavra aberta diante de nós, reconhecendo, Senhor, que somos tão pequenos, tão finitos e precisamos, Senhor, da Tua ajuda para que possamos estudar a Tua palavra e entender o que o Senhor quer nos ensinar. Queremos, Senhor, agradecer por esse privilégio que nós temos de poder analisar, perscrutar o Teu pensamento através da Tua palavra e observar o que o Senhor nos ensinou acerca desse assunto tão importante para Ti. Queremos te pedir que o Teu Espírito nos dirija e nos ajude, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor Jesus apareça e que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção assim, rogando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Primeiro, quero começar dizendo acerca desse salmo que ele é um salmo, ele é uma passagem das Escrituras um pouco espinhosa, não é? Durante esses anos de ministério com música na igreja, eu tive muitas lutas com esse salmo, né? Porque eu venho, né, das igrejas batistas regulares, onde nós não utilizávamos bateria, né? E aí depois que nós começamos a estudar música, né, eu comecei a mergulhar nesses textos de uma maneira diferenciada e muitos questionamentos vieram. Nós observamos nesse salmo que nós temos aqui tanto os instrumentos de sopro, nós vamos tratar disso, instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, e temos também a dança, né, inserida dentro desse salmo. É algo aí que então é delicado para a gente mexer. Mas vamos entrar no salmo, vamos encarar aqui. As Escrituras nos deram esse salmo, né? O Senhor nos deu esse salmo, não foi em vão. Se você observar na sua leitura bíblica, você vai se deparar com o apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 5, verso 19, ordenando à igreja que eles deviam falar entre eles com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso demonstra, né, que a intenção do Espírito Santo é que a gente use salmos na nossa adoração com música. Só que ao falar de salmos, Paulo acaba trazendo o contexto, né, do povo de Israel para a vida da igreja. Então não tem escapatória. Ele não somente faz isso em Efésios capítulo 5, verso 19, mas também faz em Colossenses capítulo 3, verso 16. E se você ler Colossenses capítulo 4, verso 16, você vai observar que aquela carta de Colossenses devia ser lida na igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia devia ler a carta aos Colossenses, eles deviam trocar as cartas, né? Era uma carta circular, como a gente chama. Então, os salmos, eles entram assim na vida da igreja, com todo o seu contexto. Ao ordenar o louvor a Deus, o Salmo 150 começa com aspectos da personalidade de Deus. O Espírito Santo nos conduz a contemplar a pessoa de Deus, para que nós possamos, a partir daí, tirar conclusões acerca de como deve ser o nosso louvor ao Senhor. É muito interessante essa forma de abrir o Salmo, né? Ele diz, louvai a Deus no seu santuário. Ele começa a falar sobre a santidade de Deus. E depois ele fala, e no firmamento, obra do seu poder. Então essas são características da personalidade de Deus que são trazidas, né, já no início do Salmo. A santidade do Senhor e o seu poder.
Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, em verso 2, nos ensina a buscar a forma de Deus pensar e a forma de Deus agir e a aplicar essas formas à nossa maneira de louvar. Eis aí a altura, né? E a dimensão do que deve ser o nosso louvor. Se eu tenho o dever de conformar, de dar forma ao meu louvor, a partir da personalidade do próprio Deus, isso significa que eu tenho que copiar a forma como Deus age e como Deus pensa. Outras vezes Paulo disse, olha, sede imitadores de Deus. Nós já estamos bem habituados a falar disso no campo das características morais. Mas essa imitação de Deus não se aplica só ao campo moral, se aplica também ao campo da estética, da arte, da música. Esse salmo está nos ordenando justamente isso. Então, esses dois aspectos da personalidade de Deus são evidenciados e conectados logo no início do salmo. Primeiro, a santidade do Senhor. A santidade do Senhor aparece na palavra santuário, que é Kodesh. Talvez alguns já ouviram falar da expressão Kadosh, que aparece em Isaías capítulo 6, Kadosh, que é santo. Então, santuário é essa palavra, a palavra deve estar aí, palavra hebraica, Kodesh, e ela é aplicada a um lugar, seres ou objetos que têm um uso diferenciado. Eles são, toda vida que você fala sobre a santidade, você está falando de algo separado do uso comum. Nós somos santos em Cristo. Isso significa que nós, como crentes em Cristo, nós não somos pessoas comuns, somos separados do mundo para viver para Deus. Essa palavra então aparece no início do Salmo para falar do lugar onde nós devemos louvar o Senhor. O santuário é o lugar construído pelos homens na terra e separado para manifestar as nossas expressões de adoração ao Ser Santíssimo, ao Ser Santo, que é Deus. A Bíblia fala também do nosso próprio corpo, como o santuário, como a habitação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o salmista fala do poder de Deus manifesto em sua criação. Interessa-nos aqui observar a conexão dessas duas coisas. A santidade e o poder estão conectados e abrem o salmo. Prestem atenção nesses detalhes, porque isso vai nos ajudar a definir como deve ser o nosso louvor. Essas duas características parecem reger todo o salmo. A santidade e o poder de Deus, elas funcionam como uma espécie de redoma, que envolve tudo que está sendo dito nesse salmo. De forma que o uso de instrumentos musicais, com a sua variedade, os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, os instrumentos percussivos, inclusive a dança, está debaixo desses aspectos da personalidade de Deus. Vou repetir para os irmãos. Todos os aspectos do Salmo estão debaixo dessas duas características do Senhor, a sua santidade e o seu poder. Isso, de cara, pode nos assustar, irmãos. Como é que a dança pode se encaixar ou pode se harmonizar com a santidade de Deus? Nós vivemos numa cultura brasileira acostumada a ver a dança em manifestações pecaminosas. Nós vemos aí o samba, as escolas de samba desfilando, as pessoas dançando lá com pouca roupa. Então isso é difícil para a nossa cultura pensar na dança como algo santo. Depois vamos
tratar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o que Deus quer nos ensinar aqui é que tudo que aparece aqui, os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, a dança, estão debaixo da santidade e do poder de Deus. E o povo de Deus é ordenado a louvar a Deus dessa forma. Então, imagine o choque que foi para mim, né, que vinha desse contexto, não somente onde não usávamos instrumentos percussivos, né, mas onde a dança tinha essa conotação, né, de coisa pecaminosa. Por isso que quando eu lia o Salmo, ou quando nós debatíamos esse Salmo nas conferências, nós tínhamos uma luta, né, com essa questão, né? Poxa, como é que isso aqui encaixa na nossa vida? Dança, percussão, não é uma coisa, não dá trava, né, no nosso coração, porque a nossa cultura está acostumada a ver essas coisas associadas ao pecado. A outra característica, né, que vemos aqui, que é o poder de Deus, que aparece em conexão com a santidade do Senhor, aparece no Salmo 150 em 3 expressões. A primeira delas é firmamento, obra do seu poder. O texto diz, louvai no firmamento, obra do seu poder. Para falar dos céus, ou da criação visível, né, através das coisas lá no alto, né? E é muito interessante porque todo o universo é chamado a louvar a Deus. Na verdade, quando você olha, né, para as coisas criadas, de certa forma elas falam alguma coisa, ou elas proclamam, né, a glória de Deus. Isso aparece em Salmo 19, né? Quando diz que o firmamento, né, os astros no céu proclamam a glória de Deus. Isso é uma maneira de dizer, né, que eles estão louvando ao Senhor. Irmãos, é interessante a gente pensar nisso. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Vamos fazer essa leitura. Em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 19 a 20. Vou tentar aqui na minha versão revista e atualizada do celular, certo? Que eu baixei agora imediatamente, viu? Observe o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, verso 19 a 20. Paulo está dizendo assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, ou nos seres humanos, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, ou são indesculpáveis. O que Paulo está nos dizendo aqui é que através das coisas criadas por Deus, nós podemos perceber coisas invisíveis acerca da personalidade do Senhor. Entre elas, né, a sua santidade, o seu amor. Né? Se nós pararmos para pensar um pouco, eu gosto às vezes de dar esse exemplo, né? Quando você olha a variedade de frutas que estão ao nosso dispor, né? Com os cheiros diferentes, com as cores diferentes, com os sabores diferenciados, com as texturas, né? Com as vitaminas, né, que tem em cada tipo, você é levado a pensar, ou deve ser levado a pensar em, poxa, quem foi que fez algo tão maravilhoso assim? Né, que nutre os nossos corpos e que nos dá prazer, né, quando nós provamos uma coisa doce, né, tem uma região da língua que sente aquele doce. E quando esses sabores são misturados, o doce e o salgado, ou o doce e o amargo, né, a língua consegue discernir, ela consegue absorver esses sabores, e essa coisa é interpretada pelo nosso cérebro,
E todo esse mecanismo, né, do cérebro entendendo esses sabores, percebendo essas cores, né, ali é amarelo, ali é verde, essa textura é macia, essa é mais áspera, tudo isso é um sinal do amor de Deus para conosco. Ele não somente se preocupou em nos alimentar com os alimentos, né, de nutrir os nossos corpos, mas Ele se preocupou em que nós tivéssemos prazer enquanto nós comemos. De forma que a gente sente o cheiro da comida, né, e a boca começa a salivar, né? Não vou falar muito, porque aí pode ter alguém que não jantou ainda, né? Mas você começa a salivar, né? E você vê a comida, as cores diferenciadas no prato, né? Da cenoura, né? Da beterraba, do brócolis, do arroz, da carne. Tudo isso é um estímulo riquíssimo. E que Paulo está dizendo, em Romanos capítulo 1, que se nós pararmos um pouco para pensar, nós devemos deduzir que quem criou essas coisas estava preocupado em nos estimular de uma maneira riquíssima. E quem criou essas coisas é alguém extremamente poderoso e variado em sabedoria. Isso acontece também, irmãos, ou deve acontecer com a música. Quando nós ouvimos o som, né, dos acordes, dos sons que são unidos uns aos outros, gerando melodias ou gerando harmonias, né, quando os sons são simultâneos, e essas coisas mexem com o nosso coração, com as nossas emoções. Quando nós cantamos as palavras e as lágrimas vêm no rosto, todo esse estímulo, a riqueza de todas essas coisas demonstram que há um Deus que criou essas sonoridades e que se preocupa conosco para que a gente seja estimulado de uma maneira riquíssima. E para que a gente volte o nosso olhar para Ele e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se preocupou comigo, o Senhor olha os detalhes, né, da minha vida, Ele conta os cabelos da nossa cabeça, né? Vocês veem que o meu não tem muito trabalho, né? Alguns mais, pastor Vitor Bruno aí, viu, o topete aí está melhor, Josiel, estamos no mesmo time, né? Então Deus se preocupa com esses detalhes. Jesus argumentou dessa forma nos evangelhos, quando ele diz: olhe os pardais nos campos. Olha como é que eles não ajuntam nos celeiros, mas olha como Deus cuida de cada um e eles valem menos do que vocês. Então não andem ansiosos com essas coisas. O próprio Senhor Jesus olha a natureza e tira dali ensinos. Só de observar a natureza, Jesus diz: olha, vocês viram que os pardais não ajuntam em celeiros? Então vocês deviam concluir que Deus vai dar alimento para vocês, porque vocês valem mais do que pardais. Ou vocês viram a maneira como os lírios se vestem, ou são vestidos por Deus? E ele diz assim: olha, nem Salomão, em toda a sua riqueza, foi um rei riquíssimo em sabedoria e bens, nem ele se vestiu como um desses lírios. E aí Jesus diz: então não se preocupe com as roupas, ou com o que vocês vão comer amanhã, porque Deus vai vestir vocês e vai alimentar vocês. Então o que Jesus está fazendo lá nos evangelhos é utilizar a mesma coisa que Paulo ensinou para nós aqui em Romanos capítulo 1. Ele olha para a natureza e ele conclui coisas acerca de Deus a partir da observação da natureza. Também o poder de Deus é manifestado aí, né, no Salmo 150, através da palavra atos poderosos. Quando no verso 2 diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos. Aqui, o poder de Deus aparece como a razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Ao olhar os atos poderosos de Deus, eu devo, consequentemente, louvar ao Senhor. Agora sim, a expressão, né, atos poderosos, ela é um pouco mais ampla,
porque ela pode incluir não somente as coisas criadas, como as árvores, como as frutas, mas atos poderosos abrangem mais coisas. Podem ser atos de salvação de Deus. Por exemplo, quando Deus abriu o mar para o povo passar, ou quando Ele livrou você de um acidente de carro, ou quando Ele curou uma doença que você tinha, mesmo utilizando a sabedoria que Ele deu aos médicos. Todas essas coisas estão envolvidas nos atos poderosos de Deus. Uma vez, eu achei muito interessante, às vezes esses atos de Deus me chamam a atenção em coisas simples. O meu primeiro veículo foi uma moto. Só vivia nessa época eu e minha esposa Luciana, se Deus quiser amanhã vocês vão conhecê-la. E aí, quando foi na última parcela dessa moto, que eu paguei, nessa época a gente vivia no Cariri, né, eu estava estudando teologia lá, mas inexplicavelmente veio ao meu coração uma alegria, assim, sabe, uma felicidade de ver que Deus havia nos dado aquele transporte e que a gente tinha conseguido pagar. E aí, na frente da concessionária, eu saí assim com aquela vontade de louvar a Deus, sabe? E aí comecei a cantar sozinho na rua, né? E eu acho curioso, né, como essas coisas assim acontecem no meu coração, né? Às vezes, quando eu escuto uma música, assim, outro dia eu estava escutando as músicas de Natal, né? A gente está preparando a cantata de Natal da igreja, e aí veio aquela emoção, né? Os olhos encheram d'água de ver a maravilha, né, de Deus fazer o seu Filho encarnar e viver entre nós. Então, essas manifestações, né, esses atos poderosos de Deus, eles são a razão, né, são colocados aqui no Salmo como a razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Se nós prestarmos atenção nesses detalhes das nossas vidas, né, quando você vai comer, o fato de estar respirando, né, o ar que Deus te dá, o fato de ter a capacidade de ver as cores, de ouvir os sons, né, de sentir os sabores, se você pensar nisso, o louvor vai brotar naturalmente. O problema é que a gente está tão acostumado, né, com essas coisas, todo dia comendo nosso arroz e feijão, né, a gente só sente falta no dia que não tem. E aí a gente começa a perceber o valor que tem essas coisas tão pequenas e que Deus faz para nós. E aí aparece também na expressão a excelência da sua grandeza. Eis aqui, irmãos, a grande responsabilidade. O Salmo diz, louvai-o conforme, de acordo, da forma como Deus faz com a sua criação, conforme a excelência da sua grandeza. Eu já disse para os irmãos, nós precisamos então olhar para a forma como Deus age e pensa e copiar isso para o nosso louvor. Então vamos dar uma observada aqui nessas características da personalidade de Deus e como é que elas se manifestam e como nós podemos aplicar nas nossas vidas de louvor. Primeiro nós vamos olhar a excelência do Senhor. A expressão hebraica aqui, que é utilizada, significa a excelência da grandeza, no sentido de a abundância das características de Deus. Deus, Ele é perfeito, mas não é perfeito no sentido que nós costumamos pensar. A sua perfeição é tal que Ele não pode nem progredir, nem regredir, de tão perfeito, né, de tão maravilhoso que Ele é. Quando nós falamos da excelência de Deus, nós estamos falando nessa coisa muito alta, que até com as nossas mentes humanas, nós não conseguimos alcançar na sua totalidade. Então, a expressão excelência da grandeza de Deus fala da sua riqueza em vários sentidos. Deus é extremo em santidade, Deus é extremo em poder,
Deus é extremo em longanimidade, Deus é extremo em perdão, né? Deus é extremo em amor, e todas essas facetas da sua personalidade, elas vão ao máximo de um jeito que a gente não entende hoje. Que eu creio que nós entenderemos na glória, né? Quando nossas mentes estiverem transformadas, nossos corpos, aí sim nós vamos ter uma condição de entender isso melhor. Mas ainda seremos finitos e vamos passar a eternidade inteira estudando essas coisas em Deus, né? Para ver aí o extremo, né, poder do Senhor, da sua grandiosidade. Observe, por exemplo, isso manifestado nas suas obras no Salmo 112. Aí, já que você está no livro dos Salmos, volte um pouquinho para o Salmo 112. E ele diz assim, o salmista, no verso... Salmo 111, desculpe. Salmo 111, verso 2, diz assim: grandes são as obras do Senhor. Talvez outra tradução diz: quão grande, ó Senhor, são as tuas obras. E elas são procuradas por todos os que nelas tomam prazer, aqueles que têm prazer nas tuas obras. Então o salmista aqui está admirado de ver a grandiosidade das obras do Senhor. Essa palavra que é utilizada aqui, né, que é a palavra hebraica gadol, não precisa gravar isso, ela fala da grandeza em magnitude e na extensão. Ela fala de quantidade, né, Deus é grande em tudo que faz, mas fala também de qualidade. Quando Ele faz as coisas, Ele faz com perfeição. Aí você deve lembrar do livro de Gênesis, né? Quando Ele estava criando as coisas, criou em 6 dias, e aí depois Ele para, e o final do capítulo 2 de Gênesis diz que Deus para e admira a sua própria obra. E ele diz: e viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Todas as coisas criadas, as frutas, as árvores, o mar, o ser humano, o corpo humano, todas essas coisas eram muito boas. Então a palavra que é utilizada aqui para dizer grandes são as obras do Senhor, falam da magnitude e extensão da personalidade de Deus e das suas características. O Espírito Santo nos ensina a copiar essa magnitude, aplicando essa grandeza e essa magnitude em extensão na nossa música. Entendendo isso, as Escrituras nos ensinam, em primeiro lugar, a investir na qualidade dos materiais que nós utilizamos para louvar a Deus. Já que Deus faz as coisas com perfeição e Ele faz as coisas com grandiosidade, e se eu devo conformar o meu louvor a essa grandeza, eu preciso trazer essa ideia para o meu louvor. Por exemplo, quando eu vou investir num instrumento musical, nós devemos utilizar o melhor recurso que nós tivermos disponível às nossas mãos, para que a gente possa louvar ao Senhor. Irmãos, a gente que vive nesse meio de música, né, a gente vê às vezes umas coisas que para outros são absurdos, né? Você pensa aí, uma vez eu estava tendo uma aula de violino no Festival Internacional de Música Eleazar de Carvalho, né? E a professora era uma professora coreana que não falava português, falava inglês, mas nesse dia ela chegou com um violino para vender. E eu vi o violino e achei lindo, né? Poxa vida, olha aí. Aí o tradutor disse: ela está vendendo, o violino é do noivo dela. E aí está vendendo, quem quiser comprar. E eu pensei, né, na minha inocência, eu disse: poxa, eu vou perguntar quanto é.
Eu vou perguntar quanto é, porque vai que eu faço as economias e compro esse violino, né? Um violino belíssimo, com uma sonoridade muito boa. E aí perguntei, né? Quando eu perguntei, que ela falou, não precisou nem de tradução, irmãos. Eu comecei a me tremer todinho. Porque o violino custava US$ 10.000. E era um violino que não era assim um violino conhecido como um Stradivarius, né? Mas o violino custava US$ 10.000, né? Eu disse, poxa, acabou com minhas esperanças, né? Aí só vendendo um rim, né, para poder comprar, né? Mas, irmãos, realmente existem instrumentos dessa qualidade e que podem servir, né, para nós, dependendo do nosso alcance. Mas se nós não podemos comprar um violino de 10.000 e nós podemos comprar um violino de 2.000, e o Senhor conhece as nossas capacidades, Ele vai se alegrar quando nós fizermos aquele esforço de, Senhor, eu quero comprar isso aqui para te adorar, para te louvar. A sonoridade desse instrumento, ela é uma sonoridade melhor, né, do que um instrumento de R$ 500. E eu vou fazer um esforço para comprar esse instrumento, porque eu quero aplicar isso na minha vida. Eu quero copiar isso do Senhor. Já que o Senhor faz as coisas com perfeição e com extrema beleza, eu quero que o meu instrumento soe bonito para te louvar. E aí, eis porque, né, nós músicos devemos chegar mais cedo, né, quem está nesse ministério, e aquecer voz, afinar o violino, afinar violão, né? Verificar se as sonoridades estão adequadas, equalizar a mesa, né? Essa sonoridade, a gente às vezes pensa assim, será que Deus liga para isso? O Salmo 150 demonstra que sim. O Salmo 150 nos fala de uma variedade de instrumentos empregados no louvor a Deus. Importa notar que na cultura de louvor desse contexto, havia uma dedicação dos melhores materiais para a confecção de instrumentos musicais. E essa cultura, né, do povo do povo hebreu já vinha desde a construção do tabernáculo. Vocês lembram que as instruções de Deus para Moisés, quanto aos materiais, né, eles deviam usar ouro, prata, pedras preciosas, né, madeiras nobres na construção do tabernáculo, né, eles deviam tecer, né, as cortinas, as mulheres trabalharam naquela época fazendo esses tecidos, né, eles também trouxeram, é interessante, né, como Deus enriqueceu o Egito, na época de José. José então morre, e depois o povo sai do Egito levando essa riqueza, né? Que aí o Senhor instrui, né, o povo de Israel dizendo, olha, peçam objetos, roupas para os vizinhos de vocês, porque eles estão tão agoniados, estão querendo tanto ver vocês ir embora por causa das pragas, que eles vão dar tudo que vocês quiserem, pode pedir. E aí eles saíram do Egito carregando, né, ouro, prata, roupas, pedras preciosas, e quando chegaram no deserto, a construção do tabernáculo se serviu dessa riqueza que Deus tinha dado ao Egito e que agora tinha dado ao povo de Israel. Então, se nós pudéssemos imaginar a riqueza que era o tabernáculo, ou a riqueza que era o templo, nós veríamos a magnitude, né, o poder de Deus expresso nessas coisas construídas para louvar ao Senhor. Então, nessa passagem do livro de Reis, que nós vamos ver agora, aparece Salomão, que escreveu também um dos salmos, né, o Salmo 72. E agora eu quero abrir com os irmãos em 1 Reis, capítulo 10, verso 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 11.
Ok, diz assim, ó, verso 11 e os versos seguintes, diz: Também as naus, ou os navios, né, de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. Outras traduções dizem madeira de sândalo. E desta madeira de almugue ou de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue ou de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Então, a qualidade da madeira que é utilizada aqui para construir instrumentos musicais era tão alta, era tão sublime, que o escritor aqui diz que nunca mais se viu uma madeira daquele tipo. E era algo que Salomão, quando ele viu, né, os olhos dele brilharem, disse: rapaz, vou fazer instrumentos musicais para o Senhor dessa madeira aqui. Eu vou separar a melhor para o Senhor. Agora, irmãos, seguindo adiante, não somente nós observamos um investimento na qualidade dos materiais, mas nós vimos também nas Escrituras a qualidade dos músicos. Havia uma dedicação ao estudo da música, tanto no conhecimento teórico da música, quanto na parte prática, no treino da habilidade vocal e com instrumentos musicais. Observe algumas passagens aí das Escrituras. Em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Primeiro livro de Crônicas, verso 25, capítulo 25 e verso 1. Diz que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. O que Davi fez aqui foi separar homens que lideravam seus filhos, né? Cada um desses três aqui liderava uma orquestra de músicos, e o papel deles era profetizar, ou seja, pregar a palavra de Deus através da música. Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós não estamos simplesmente cantando uma música, nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos simplesmente cantando sons, mas também nós estamos ensinando uns aos outros. Isso aparece, por exemplo, no livro de Colossenses, já falamos sobre essa passagem. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Deus habite ricamente em vós, ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós estamos pregando através da música. Olha a grande responsabilidade. Agora vá para 1 Crônicas, capítulo 9 e verso 33, e observe qual era o comportamento dos levitas, que eram os encarregados da música. 1 Crônicas 9, 33 diz: destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Quer dizer que os levitas, como músicos, treinavam o dia inteiro. Quer dizer que os filhos dos levitas, que eram músicos, passavam engateando por baixo da mesa e ouviam os seus pais tocando e cantando. E aqueles meninos que também eram levitas eram estimulados musicalmente desde a infância, desde muito cedinho,
para que quando eles crescessem e chegassem na adolescência, já tivessem uma vivência musical, uma sensibilidade musical, que seria empregada depois no louvor, seja no tabernáculo ou no templo. Eles entravam no serviço, com mais ou menos 20 anos eles eram treinados por seus pais e passavam um período de treinamento de 10 anos. O levita entrava oficialmente no serviço aos 30 e saía oficialmente aos 50. Então ele passava 20 anos tocando oficialmente, crescia no ambiente musical, passava 10 anos sendo treinado, passava 30 anos no serviço oficial e aí aos 50 ele se aposentava. Olha o peso que é dado aqui a esse ministério. Por que se faz isso? Porque Deus é rico em grandeza e nós devemos copiar essas coisas e aplicar nas nossas vidas, no nosso louvor. E também era aplicado, ou nós devemos investir na quantidade de músicos. Aqui eu quero ler com vocês apenas uma das passagens, 1 Crônicas 25, verso 7. Primeiro Crônicas 25, verso 7. Diz assim: E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. 288 mestres no canto. Só que a escala de músicos, depois você pode ver, né? Eu acho que eu até coloquei essa passagem. Em 1 Crônicas 23, 5, diz que a escala contava com 4.000 músicos. Isso significa que alguns desses músicos passavam o ano inteiro estudando para participar somente uma ou duas vezes no louvor no templo. Então, era o ano inteiro de ensaio, de estudo, até chegar na sua escala. Hoje eu toco. Faz um ano que eu estou esperando. E aí ele tocava ali naquela ocasião. Então, se você pensar nas orquestras de hoje em dia, as melhores orquestras do mundo, pode ter certeza que essas orquestras aqui eram melhores do que a melhor orquestra que hoje toca no mundo. Talvez aí a Filarmônica de Berlim, né? Que é uma das mais respeitadas no mundo. Então, investir na quantidade de músicos também é interessante porque dá tempo, né, para as pessoas ensaiarem. Né? Você pode, se há muita gente no Ministério de Louvor, você pode dividir as equipes e as equipes ficam livres, né, para ensaiar durante um tempo até que possam participar do culto. Isso era uma coisa que acontecia ali no povo de Israel. Uma outra característica que eu quero ver com os irmãos é a variedade. Um outro elemento que nós podemos observar é que Deus, na manifestação da sua santidade e poder, gosta de variedade. Se você voltar lá para o Salmo 150, você pode observar a variedade de instrumentos que aparecem nesse salmo. São instrumentos de sopro variados, né, com tipos variados de instrumentos. Por exemplo, aparece aqui a trombeta, né, que dentro da classificação musical é um instrumento da família dos metais. E existe as flautas, que são da família das madeiras. Nós temos aqui instrumentos de cordas de timbres variados, que são o saltério e a harpa, né? E nós temos instrumentos de percussão de timbres variados. Alguns funcionam como você batendo numa pele retesada na madeira. Outros funcionam você batendo num pedaço de metal, né? Podem ser pequenos pratos ou por aí afora. Isso se encaixa, irmãos, no que o salmista, em Salmo 104, verso 24, diz:
Salmista, no Salmo 104, verso 24, diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas tu fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Essa variedade em Deus é observada na música que aparece lá no Salmo 150. Como é que a gente observa isso na vida do povo de Deus? Olha, por exemplo, a variedade de estilos musicais que aparecem em Efésios capítulo 5, verso 19. Efésios capítulo 5, verso 19. Diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Os salmos podem ser entendidos como uma forma mais literal de música, uma forma mais literal da palavra de Deus. Os próprios salmos, podem ser utilizados para nós cantarmos louvor a Deus. Os hinos eram uma forma não literal, não copiavam as palavras de Deus na sua literalidade, mas eram utilizados também para honrar a Deus. Podem ser palavras criadas pelos homens, como nós vimos aqui, nós cantamos, vocês viram cânticos, que apareceu o nome do autor, embaixo. Então, essas pessoas leem a Bíblia, compõem as músicas baseadas na Bíblia e nós usamos para louvar ao Senhor. E os cânticos espirituais, que eram formas mais livres, expressando a gratidão ao Senhor, como aparece aí, tanto em Efésios como pode aparecer no livro de Colossenses. Há uma variedade de instrumentos, que nós observamos aí, já falei para os irmãos, no Salmo 150, são instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, e a própria expressão corporal. Por último, irmãos, resta a unidade. Esse outro elemento que é importante da manifestação da personalidade de Deus aparece aqui no Salmo 150 de uma maneira implícita. Os instrumentos são variados, mas eles são utilizados pelos músicos de uma só vez. Ou seja, os timbres que aqui estão colocados no Salmo 150, eles soam todos ao mesmo tempo. Você tem trombetas, flautas, alaúdes, harpas, vozes, percussões, tocando todas ao mesmo tempo, com a sua variedade, mas também criando uma unidade. Essa é a ciência, que os músicos são exigidos a controlar. Como é que eu posso fazer uma orquestra que tem 40 músicos, primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, trompetes, flautas, oboés, fagotes, trompas, saxofones, tudo isso ao mesmo tempo soar como uma coisa só. Como é que eu posso fazer um coral que tem sopranos, contraltos, tenores e baixos, se forem de 4 vozes, soarem como se fosse uma só voz? Criar uma unidade. Porque se um cantar a palavra, por exemplo, santo, se o contralto cantar a palavra santo num ritmo diferente do soprano, vai faltar unidade. Então, essa é uma preocupação que nós, como músicos, ou como pessoas que louvam a Deus, tem que ter. Tem momentos que, por exemplo, o contrabaixo tem que soar mais fraco, e o violão tem que se sobressair.
e depois, em outros momentos, isso inverte, né? O contrabaixo fica mais alto e o violão diminui. Como é que eu equilibro essas coisas para que no final das coisas, no final de tudo, possa ficar uno, possamos ter uma unidade? Essa é uma das características de Deus que aparecem na sua palavra. Eu acho que tem as passagens aqui, pastor, não é? Não vou abrir para a gente não se alongar mais, mas tem, por exemplo, a passagem de Efésios, capítulo 3, verso 10, fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria é uma só, mas essa sabedoria tem muitas formas. Já o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, fala sobre a multiforme graça de Deus. A graça de Deus é uma só, mas ela tem muitas formas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20, Paulo fala da igreja e compara um corpo humano, dizendo que tem muitos membros, mas o corpo é um só. Então veja como Deus se expressa, ele expressa a sua própria personalidade, mostrando que há uma variedade de coisas, mas que essas coisas formam uma unidade. Essas coisas devem ser aplicadas no nosso louvor a Deus, irmãos. Chegando à nossa conclusão, e aí, acho que estou no tempo certo, estou gostando. Vamos para a nossa conclusão. O Salmo 150 apresenta uma conexão entre a santidade e o poder de Deus. Ao ordenar que nós nos conformemos à excelência da sua grandeza, ele coloca a personalidade de Deus como um parâmetro para a nossa música. Nós devemos copiar de Deus e aplicar na nossa forma musical. A descrição das manifestações artísticas no Salmo é regida pela pessoa de Deus, de forma que nós podemos extrair princípios gerais para o uso da música como um instrumento de louvor. A santidade e poder de Deus, em primeiro lugar, exige um louvor excelente. Nós não temos desculpas, irmãos, para fazer um louvor medíocre, seja qual for a situação. Nós precisamos, com o máximo das nossas forças, fazer o melhor que nós pudermos. Se você pode comprar um instrumento de 5.000, mesmo com muito esforço, compre um de 5.000. Se você só pode comprar um de 2.500 e esse é o seu melhor esforço, compre o de 2.500. Mas use o que você tem de melhor. O melhor sapato para ir para o culto, a melhor calça, a melhor blusa, a melhor Bíblia, o melhor violino, o melhor teclado, a melhor bateria. Letra B. A excelência da santidade e poder de Deus se manifesta na variedade de expressões criativas. Ora, se nós, seres humanos, ficamos cansados de ver uma coisa se repetindo, imagine Deus. Se a música cantada é sempre da mesma forma, isso cansa os nossos ouvidos, imagine os ouvidos de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 5 e Colossenses 3,16 aparece salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso que no Salmo 150 aparece trombetas, flautas, saltérios, harpas, símbolos retumbantes, símbolos altissonantes, né? E tamborins e dança. Essa variedade, essa riqueza está conforme a personalidade do próprio Deus. Ele não cria nenhuma flor igual a outra, né? Todos nós temos nariz, né? Graças a Deus, né? Cada um com 2 buracos embaixo, né? E não para cima, né? Para não ficar afogado quando chover, né? Mas nenhum de nós aqui é igual um ao outro. Isso demonstra que Deus gosta de variedade.
E letra C, a excelência da santidade e poder de Deus se manifesta também na unidade. Embora a gente possa ter uma variedade de instrumentos musicais, eles devem trabalhar juntos. E para fazer isso trabalhar junto, irmãos, dá trabalho. Precisa ensaio, precisa músico chegar mais cedo, precisa afinar os instrumentos, precisa combinar o momento em que um vai entrar, o outro vai sair, a hora que um toca mais forte, o outro toca mais fraco, né, para criar uma unidade, para que a coisa seja harmoniosa. Aí, irmãos, nós podemos ver, ou podemos começar a ver, como é que o nosso louvor deve ser, né? É muita informação, eu sei que vocês têm aí nas suas mãos a apostila, né? Se vocês precisarem também da versão, né, já preenchida, né, esqueceu alguma coisa, precisa preencher, eu posso ceder o texto para vocês sem problema, certo? A gente conversa com o pastor Vitor Bruno e aí a gente pode ceder para vocês. Então começamos assim a nossa exploração do Salmo 150, falando sobre essas características de Deus, né, sobre a sua riqueza, sobre o seu poder e a aplicação dessas coisas todas no nosso louvor. Amém?